Levítico 1 ao 5. Lei sobre sacrifícios e tributos. Levítico 1. Holocaustos. Javé chamou Moisés e assim falou com ele desde a tenda do encontro. Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém de vocês fizer para Javé alguma oferta, vocês farão suas ofertas de um animal doméstico, do rebanho bovino ou do rebanho ovino. Se sua oferta for holocausto do rebanho bovino, deve ser macho e sem defeito. Você o fará aproximar-se da entrada da tenda do encontro, para que seja aceito diante de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito como expiação em seu favor. Em seguida, você sangrará o novilho diante de Javé. Os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue para perto e aspergirão o sangue em torno do altar que está na entrada da tenda do encontro. Depois, deve tirar o couro da vítima e esquartejá-la. E os filhos do sacerdote Arão acenderão o fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Depois os sacerdotes, filhos de Arão, vão colocar em ordem os pedaços da carne, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está sobre o altar. Lavará as entranhas e as patas com água. Assim o sacerdote queimará tudo em cima do altar. É um holocausto, oferta queimada, de perfume apaziguador para Javé. Se o holocausto for do rebanho ovino, cordeiro ou cabrito, que seja macho sem defeito, deve ser sangrado no lado norte do altar, na presença de Javé. Os sacerdotes, filhos de Arão, vão borrifar o sangue da vítima em torno do altar. O sacerdote o esquartejará e colocará as partes em ordem, incluindo a cabeça e a gordura em cima da lenha que está no altar. As entranhas e as patas devem primeiro ser lavadas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. É um holocausto, oferta queimada, de perfume apaziguador para Javé. Se sua oferta a Javé for holocausto de aves, a oferta será de uma rola ou de um pombinho. O sacerdote a levará até o altar, arrancará a cabeça dela, deixará seu sangue escorrer sobre a parede do altar e depois a queimará sobre o altar. Antes tirará também o papo e as penas, atirando-os para o leste do altar, em cima das cinzas. Cortará a ave ao meio, uma asa de cada lado, mas sem separar as partes. Só então queimará a ave no altar, em cima da lenha que está no fogo. É um holocausto, oferta queimada, de perfume apaziguador para Javé. Levítico 2. Oblação. Se alguém quiser fazer uma oblação a Javé, sua oferta deve ser da melhor farinha. Sobre ela derramará azeite e colocará incenso. A pessoa levará a oferta aos sacerdotes, filhos de Arão, e pegará um punhado da melhor farinha e do azeite e todo o incenso, e o sacerdote o queimará sobre o altar como memorial. É uma oferta queimada, de perfume apaziguador para Javé. O resto da oblação ficará para Arão e seus filhos. É parte santíssima da oblação a Javé. Quando você oferecer uma oblação assada ao forno, será de roscas sem fermento, feitas da melhor farinha amassada com azeite.
ou será de bolinhos sem fermento, untados com azeite. Se a oblação for de caçarola, será da melhor farinha, sem fermento e amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e por cima derramará azeite. É uma oblação. Se a oblação for de panela, a melhor farinha será preparada com azeite. Leve a oblação a Javé e a entregue ao sacerdote, que a colocará junto do altar. O sacerdote tirará uma parte como memorial e a queimará sobre o altar. É uma oferta queimada de perfume apaziguador para Javé. O restante da oblação pertencerá a Arão e seus filhos. É parte santíssima da oblação a Javé. Nenhuma oblação que vocês fizerem a Javé será preparada com fermento, pois nada que contenha fermento ou mel pode ser oferta queimada a Javé. Vocês poderão oferecer essas coisas a Javé como primícias. Neste caso, porém, não as colocarão sobre o altar como perfume apaziguador. Coloquem sal em toda oferta de oblação que oferecerem. Não deixem de colocar na oblação o sal da aliança do seu Deus. Todas as oblações serão oferecidas com sal. Se você fizer uma oblação de primícias para Javé, deverá ser de espigas tostadas ao fogo ou de pão assado, feito de grãos moídos. Sobre ela você derramará azeite e colocará incenso, pois é uma oblação. O sacerdote queimará como memorial uma parte do pão com o azeite e todo o incenso. É uma oferta queimada a Javé. Levítico 3. Sacrifício de comunhão. Se for sacrifício de comunhão e você oferecer a Javé um animal do rebanho bovino, macho ou fêmea, o animal deverá ser sem defeito. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e depois sangre-a na entrada da tenda do encontro. Em seguida, os sacerdotes, filhos de Arão, vão borrifar o sangue ao redor do altar. Do sacrifício de comunhão será oferta queimada a Javé a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura das entranhas. Deve tirar os 2 rins com a gordura que está sobre eles e também a que cobre os lombos e a restante que cobre o fígado e os rins. Os filhos de Arão queimarão essa parte no altar, sobre o holocausto que está em cima da lenha colocado no fogo, como oferta queimada, um perfume apaziguador para Javé. Se alguém oferecer um animal do rebanho ovino como sacrifício de comunhão para Javé, poderá oferecer um macho ou uma fêmea, mas sem defeito. Se oferecer um cordeiro, leve-o à presença de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e depois sangre-a diante da tenda do encontro. Os sacerdotes, filhos de Arão, vão borrifar o sangue ao redor do altar. Do sacrifício de comunhão será oferta queimada a Javé, a gordura, a cauda inteira, que será cortada rente à espinha dorsal, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura das entranhas. Deve tirar os 2 rins com a gordura que está sobre eles, e também a que cobre os lombos, e a restante que cobre o fígado e os rins. O sacerdote queimará essa parte no altar como alimento, como oferta queimada para Javé. Se a oferta for um cabrito, leve-o à presença de Javé. Coloque a mão sobre a cabeça da vítima e sangre-a diante da tenda do encontro. Os filhos de Arão vão borrifar o sangue dele em torno do altar. Da vítima será oferta queimada a Javé a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas. Deve tirar os 2 rins com a gordura que está sobre eles
e também a que cobre os lombos, e a restante que cobre o fígado e os rins. O sacerdote queimará no altar esses pedaços como alimento, como oferta queimada de perfume apaziguador. Toda a gordura pertence a Javé. É um estatuto perpétuo para todos os descendentes de vocês, em qualquer lugar onde estiverem habitando. Não comam gordura nem sangue. Levítico 4. Sacrifício pelo pecado. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: este é o caso de alguém que transgride, sem querer, algum dos mandamentos de Javé, fazendo alguma coisa proibida. A. Do sumo sacerdote. Se foi o sacerdote consagrado quem cometeu o pecado, comprometendo assim todo o povo, deverá oferecer a Javé, pelo pecado cometido, um novilho sem defeito. Levará o novilho à presença de Javé, à entrada da tenda do encontro. Colocará a mão sobre a cabeça do novilho e o sangrará diante de Javé. Depois o sacerdote consagrado pegará um pouco de sangue do novilho e o levará para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões em frente à cortina do santuário diante de Javé. O sacerdote passará em seguida um pouco desse sangue nos chifres do altar de incenso, que se queima na presença de Javé na tenda do encontro, e derramará o restante do sangue do novilho no pedestal do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda do encontro. O sacerdote tirará toda a gordura do novilho do sacrifício pelo pecado, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura das entranhas, os 2 rins com a gordura que está sobre eles, e também a que cobre os lombos, e a restante que cobre o fígado e os rins, semelhante ao que é reservado no sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará essas partes sobre o altar dos holocaustos. O couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, pata, entranhas e excremento, isto é, o restante do novilho inteiro, será levado para fora do acampamento, a um lugar puro, onde se jogam as cinzas, e será queimado numa fogueira. Deverá ser queimado no lugar onde se jogam as cinzas. B. Da comunidade. Se foi a comunidade toda de Israel que, sem querer, violou alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, tornando-se por isso culpada, se isso for oculto aos olhos da Assembleia, ao se dar conta da transgressão cometida, a Assembleia oferecerá em sacrifício pelo pecado um novilho sem defeito, que será levado diante da tenda do encontro, e na presença de Javé, os anciãos da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o sangrarão na presença de Javé. Em seguida, o sacerdote consagrado levará um pouco do sangue do novilho para dentro da tenda do encontro. Molhará o dedo nesse sangue e fará 7 aspersões na frente da cortina, na presença de Javé. Ungirá com o sangue os chifres do altar que se encontra na presença de Javé na tenda do encontro. E depois derramará o restante do sangue no pedestal do altar dos holocaustos, que fica na entrada da tenda do encontro. Depois tirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. Fará com esse novilho como se faz com o novilho do sacrifício pelo pecado. Assim o sacerdote fará a expiação pelos membros da comunidade, e eles serão perdoados. Depois mandará levar o restante do novilho para fora do acampamento, e o queimará, como o novilho anterior. Este é o sacrifício
pelo pecado da Assembleia. C. De um príncipe. Se foi um príncipe que sem querer fez alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé seu Deus, ele se tornou responsável ao se dar conta do pecado cometido. Deve levar como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o sangrará na presença de Javé, no mesmo lugar do holocausto. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os chifres do altar dos holocaustos. Depois, derramará o sangue no pedestal desse altar e, no altar, queimará toda a gordura, como se faz com a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote fará assim a expiação pelo pecado do príncipe, e este lhe será perdoado. D. De uma pessoa do povo. Se foi uma pessoa do povo da terra quem pecou sem querer, praticando alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, ela se tornou culpada ao se dar conta do pecado cometido. Deve levar uma cabra sem defeito como oferta pelo pecado. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a sangrará no lugar onde se sacrificam os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e ungirá os chifres do altar dos holocaustos. Depois, derramará o restante do sangue no pedestal do altar. Em seguida, tirará toda a gordura, como se tira a gordura no sacrifício de comunhão, e a queimará sobre o altar. Como perfume apaziguador para Javé, o sacerdote fará assim a expiação pelo pecado cometido, e este ficará perdoado. Se alguém oferecer uma ovelha como sacrifício pelo pecado, deverá ser sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a sangrará em sacrifício pelo pecado, no lugar onde se sangram os holocaustos. Depois, derramará o restante do sangue no pedestal do altar. Em seguida, tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão, e a queimará no altar, em cima das ofertas queimadas a Javé. O sacerdote fará assim a expiação pelo pecado cometido, e este ficará perdoado. Levítico 5. Se alguém pecar ou ouvir uma maldição e não denunciar, mesmo sendo testemunha ocular ou informada, carrega a culpa. Se alguém sem dar conta tocar em alguma coisa impura, seja cadáver de uma fera impura, seja cadáver de um animal doméstico impuro ou de um inseto impuro, quando toma consciência, torna-se impuro e irresponsável. Se alguém sem se dar conta tocar em pessoa impura, manchada com qualquer tipo de impureza, quando toma conhecimento, torna-se responsável. Se alguém se dar conta, jura irresponsavelmente, seja para o mal, seja para o bem, como costuma acontecer, torna-se responsável quando toma conhecimento. Quando alguém se tornar responsável por alguma dessas coisas, deverá reconhecer o pecado cometido e trazer para Javé, em reparação pelo pecado que cometeu, uma fêmea do rebanho ovino, uma ovelha ou uma cabra, para o sacrifício pelo pecado, e o sacerdote fará a expiação pelo pecado dele. O sacrifício pelo pecado dos pobres. Se a pessoa não tiver recurso para oferecer como sacrifício pelo pecado um animal do rebanho ovino, levará a Javé 2 rolas ou 2 pombinhos, um deles para o sacrifício pelo pecado e o outro para o holocausto. A pessoa deverá levá-los ao sacerdote, que oferecerá em primeiro lugar
o que for destinado ao sacrifício pelo pecado. O sacerdote destroncará o pescoço da ave, sem arrancar a cabeça. Com o sangue da vítima, vai borrifar a parede do altar, e depois esgotará o restante do sangue no pedestal do altar. É um sacrifício pelo pecado. Quanto à outra ave, fará um holocausto conforme o ritual. Assim o sacerdote fará expiação pelo pecado que esse homem cometeu, e seu pecado ficará perdoado. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos, levará 4,5 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado cometido. Não colocará nela nem azeite, nem incenso, pois é um sacrifício pelo pecado. Ele a levará ao sacerdote, que tomará um punhado como memorial para ser queimado no altar, em cima das ofertas para Javé. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará assim a expiação pelo pecado que um homem cometeu num desses casos, e o pecado ficará perdoado. O restante, como na oblação, pertence ao sacerdote. Sacrifício de reparação. Javé falou a Moisés: se alguém for infiel e agir com infidelidade e cometer um pecado, pegando, mesmo sem querer, das coisas santas de Javé, oferecerá a Javé como reparação um cordeiro sem defeito, avaliado em 20 gramas de prata, conforme o peso padrão que está no santuário. E aquele que pegou a coisa consagrada deve compensar o prejuízo com acréscimo de 20% e entregá-la ao sacerdote. Este fará por ele a expiação com o cordeiro da reparação, e o pecado ficará perdoado. Se alguém, sem se dar conta, praticar alguma coisa proibida pelos mandamentos de Javé, será responsável e carregará o peso de seu pecado. Como sacrifício de reparação, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção à culpa. O sacerdote fará expiação pelo pecado cometido sem saber, e o pecado ficará perdoado. É um sacrifício de reparação, e esse homem é responsável diante de Javé. Javé falou a Moisés: se alguém cometer uma falta contra Javé, recursando devolver a seu próximo um depósito recebido, ou um penhor a ele confiado, ou alguma coisa roubada ou tirada com fraude, ou se encontrar uma coisa perdida e o negar, jurando falsamente sobre alguma das coisas pelas quais o homem pode pecar, se houver pecado assim, torna-se responsável e terá de devolver a coisa roubada ou tirada com fraude, ou o depósito a ele confiado, ou o objeto perdido que tenha encontrado, ou qualquer coisa pela qual tenha jurado em falso. Fará a restituição integral, acrescentando 20%, e deve devolvê-la ao proprietário no mesmo dia em que oferecer o sacrifício de reparação. Como sacrifício de reparação em honra de Javé, levará ao sacerdote um cordeiro sem defeito, avaliado em proporção à culpa. O sacerdote fará por ele a expiação na presença de Javé e o perdoará de qualquer falta que tenha cometido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.